Olá, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma semana. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Muito gostoso mais uma segunda-feira estarmos todos aqui reunidos para mais um estudo, né, Léo? É isso aí, já estamos com a Adriana, com a Dalvani. Daqui a pouco o pessoal vai entrando, né? Tá acabando de distribuir o sinal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito gostoso, ou, ou não, né? Não sei. O medo, né? O medo. A Bá também. Oi, Grande Bá, um beijo para vocês, beijão, viu? Bá. Então, nós vamos falar sobre o medo. Será que nós temos o medo? Será que nós vamos conseguir entender o medo? Vamos começar então um pouquinho, né? O medo que faz parte dos nossos instintos básicos aí, faz parte do nosso dia a dia, do cotidiano. E o medo que é tão necessário para a nossa própria segurança. Porque se não fosse o medo, nós colocaríamos nossa vida em risco a todo momento. Então o medo nos traz aquele momento de pararmos e pensarmos, né? Mas será que nós sabemos até onde esse medo nos ajuda ou nos atrapalha? Porque se nós olharmos, quem não tem medo? É uma emoção que está presente em todos nós. É o medo da vida, é o medo da morte. Então, quando estamos vivos, temos medo de morrer. Depois morremos, temos medo de nascer novamente. Medo da encarnação, da reencarnação. Medo de se expressar, medo de vencer, medo de perder. Nós vivemos a vida entre o medo. E o medo é justamente esse alerta que demonstra que tem algo que não está muito certo, ou tem algo que nós devemos olhar. É aquele receio em fazer alguma coisa, né? Você quer trazer uma abertura um pouquinho assim? Que bom que é normalzinho de medo, eu acabei de me sentir normal. Mas, Já que é tão normal, sim, de medo, o medo é uma emoção que faz parte, tanto para nos alertarmos, né, que em todos os sentidos o medo nos alerta, mas convenhamos que a maior parte dos nossos medos são medos receiosos, né, Nel? São medos que nos afligem, vamos se dizer assim, né? Mas já que você falou que é super normal, agora eu já tô super tranquila. Tô me sentindo plena agora. Então, os meus medos estão todos em ordem, todos encaixados, né? E como é interessante, Léo, que no caso do exemplo, né, se nós pegarmos uma lanterna e focalizarmos em determinado lugar, vamos focalizar essa lanterna, podemos trazer para dentro de nós mesmos? Você acha que dá certo o exemplo? com toda certeza, né? É nesse exemplo que você trouxe. Grande abraço, um grande beijo a todos aí que estão entrando. De fato, muitos corações amigos aí junto de nós, né? Toda semana é isso que nos dá uma alegria em estarmos aqui. Quando você traz o exemplo da lanterna, é muito interessante isso. É como se nós estivéssemos no escuro, e aí quando nós acendemos a lanterna, nós vamos ver justamente aquilo que a lanterna mostra, Sim. clareia. E é assim a nossa vista, é assim o nosso olhar. A questão 250 do Livro dos Espíritos vai dizer muito isso, que a gente vê e ouve justamente aquilo que nós queremos, não é? E a lanterna é Sim. justamente esse querer. Então, por vezes, iluminamos ou ampliamos alguma coisa da maneira como nós queremos, como nós trazemos essa percepção. Então, Nós criamos, né, Léo? nós criamos, né? E E o nós medo aumentamos, né? ele é esse indicador, como eu falei, todos nós temos essas percepções, esse medo, mas ele é justamente um indicador do que nós devemos olhar, do que nós devemos transformar, ou do que nós devemos levar a nossa atenção. Porque por vezes nós falamos, eu tenho medo, isso é normal. De fato é, porque faz parte da percepção do espírito, dos atributos espirituais. Mas não pode ser algo tão grande, que tem um volume tão grande, que não deixe nós perceber realmente a vida como é, né? Sim.
E a maioria das vezes nós aumentamos a lupa, né, quando nos voltamos para a emoção medo. Porque quando, no caso, trazemos o exemplo dessa lanterna e iluminamos a nós mesmos e encontramos, vamos trazer a caixinha de novo, né? A caixinha medo, a gente começa a inflar, né? A gente começa a ir focalizando com a lanterna, se o foco está só ali no medo, cada vez mais ele aumenta, porque é o gatilho mental, né? É aquele ato que explode, vamos se dizer assim. É interessante que, pelo caminho, né, nós vamos levando a nossa atenção justamente por esse medo. É essa Sim, atenção que nós trazemos dentro de nós que vai nos dando o norte, né? Então veja que às vezes nós sim, olhamos o mundo pelas catástrofes, pelas dificuldades, né, pelas notícias ruins, e aí como nós trazemos para dentro de nós? Com a impressão que nós temos. Nós imaginamos então que o mundo está um caos, né? E é. quando, na verdade, uma parte dele é um caos, mas todo o resto serve de aprendizado, né? De coisas boas. E quantas coisas boas o mundo tem a nos oferecer, mas nós focalizamos apenas naquilo que chama a nossa atenção. E esse é o grande Sim, problema, que nós passamos a sentir e ver isso, e aí nós imaginamos que essa é a verdade. E aí nós desenhamos uma psicosfera em torno de nós, e aí nós vamos viver simplesmente por essa sensação que nós criamos, né? e sabemos muito bem que quando criamos, atraímos, né, Léo? E aí esse medo começa a aumentar, como você disse que ouvimos informações, notícias, ou mesmo se não for notícias, são medos que nós criamos dentro de cada um de nós, cada um com os seus, vamos dizer assim, com os seus fantasmas, né? Então, de repente, você tem uma dor, você já dá um sinal de alerta, e ao invés de você conduzir, opa, preciso procurar um médico, você já começa a aumentar, né? Nessa, vamos lá na lanterna, você começa a aumentar esse medo e você paralisa, realmente você paralisa. E ao invés de você ir à procura, não, você, por crenças ou através de informações que você tem, ou alguém te falou sobre aquilo, você começa a materializar esse pensamento, né? E cada vez mais, e aquilo vai te consumindo de uma tal forma que na hora que você vê, você já tá sem nem a lanterna, viu, Léo? Não tem mais nem a luz da lanterna. É realmente isso. O Edson Montemor, né, grande amigo também, grande abraço. Nós estamos precisando acertar nossas agendas, né, Edson? Não estamos conseguindo cruzar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive, né? Que o medo vai ser a falta de fé, a falta de conhecimento, né? E o Espiritismo também nos traz isso. E a missão do Espiritismo é consolar, mas esclarecer. De fato, nós vamos falar sobre isso. Um grande abraço, viu, meu amigo? E quando nós paramos para olhar, dando continuidade no raciocínio, durante o nosso caminho, o percurso nosso, nós vamos focalizando justamente nos conflitos, nas dificuldades, nos problemas, e a nossa vida passa a girar em torno dessas situações. Mas uma hora, em um momento, nós não cuidamos dessas situações que começam a nos assustar, a nos ameaçar, e aí nós paramos e começamos a nos amedrontar por tudo aquilo que está à nossa volta. E é aí que entra a desconfiança, entra o receio, entra a não vontade mais de olhar para as coisas do mundo, novas do mundo, as novas oportunidades. Passamos a não querer viver mais novas experiências, não queremos mais aceitar novos pensamentos, novas verdades, novos relacionamentos, amizades, e nós nos estacionamos. E aí dificulta todo o processo de evolução do ser, processo íntimo de transformação, né? E quando nós vamos Porque parar para olhar, naquele. Desculpa, não e pode falar. justamente o medo, ele vai trazer aquela sensação de sobrecarga de tudo aquilo que nós não olhamos, que nós não enfrentamos,
que vai agir diretamente no nosso centro de força. E é por isso que a gente sente tanta dificuldade e chega a mexer até com a questão física nossa, né? Emocional e física, né? Te cortei aquela hora. Sim. Não, você tá travando ou sou eu? Nós dois. Ah, então tá bom. Nós estamos na mesma internet. Vai travar os dois. Então tá bom. Então tá tudo resolvido. E quando você traz que nós nos fechamos, né? Quando nós estamos com medo, nós criamos uma casca, vamos dizer assim, né? Porque nós não queremos procurar a verdade lá fora. E isso dói. Eu trago muito isso por experiência própria. Quando a gente está preso nesse medo, quando a gente está preso nessa emoção, você realmente não quer buscar fora, porque você sente mais medo ainda. Porque você acha que o que está fora é muito pior do que você está sentindo. E depois, quando você vai ver, não é nada disso, né? Mas isso te deixa amedrontado, te deixa ali realmente paralisado. E por mais que você esteja naquele sofrimento ali, naquela paralisia, vamos dizer, sem ter nenhum tipo de movimento, você ainda acha que você está bem e que ali fora seria muito pior. Então, eu acho que é só quem passou e quem passa que consegue realmente ter um pouquinho dessa sensação do que é o medo. Nós vamos ter diversos níveis de medo, né? Sim. Medo maior, medo menor, cada um vai sentir de acordo com o desenvolvimento da consciência em que vive. Nem tanto que Sim. nós vamos olhar para as situações, para as coisas, e aí nós vamos trazer as nossas percepções. Quanto mais desenvolvidos, mais tranquilos nós vamos enfrentar. Quanto menos desenvolvidos, maior desespero nós vamos ter. Aí entra a questão do conhecimento, né? Porque nós precisamos aprender a focar e desfocar do nosso medo, não é isso? É isso, mas aí você não foca e nem desfoca, né? Porque é um gasto de energia tão imenso naquilo que você criou, tanto é que traz no estudo que o medo sobrecarrega, como você passou, os nossos centros de força e, como diz, sobrecarrega o plexo solar e o cardíaco, né? E quando nós sentimos esse medo, Léo, realmente a sensação que nós temos é esse estômago vazio, é essa sensação mesmo de estômago vazio. Mas quando você começa a parar para analisar, que você começa a voltar para si, para sair dessa casca, para descobrir o que você está sentindo, você, depois de um tempo, você começa a ter uma percepção de como é diferente o vazio no estômago, de você estar realmente com o estômago vazio por falta de um alimento, ou esse estômago vazio que te dá no medo. É algo que dói mesmo, parece que te afunda, e é bem mesmo no plexo solar. Então é um desgaste de energia muito grande e muitas vezes a gente não sabe, né? E você acaba achando que você está com um problema de estômago, que você está com alguma coisa, e aí a mente começa, e o medo cria, e você vai aumentando, aumentando, até o despertar. E não é fácil, né? Como você disse, são vários medos, né, gente? Eu só despertei de um, mas já tá bom. E aí, igual a Adriana colocou aqui, quando a gente desperta, quando a gente compreende a necessidade de sair da casca que você colocou, aí nós vamos sentir essa sensação inexplicável. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso Inexplicável. também, né? E aí o Matheus Sim, colocou em sim. relação à função do medo. O medo é uma função muito boa. É justamente aquele Sim. alarminho, né, que vai nos falar, olha, esse caminho aqui precisa ir um pouquinho mais devagar. Aliás, esse deveria ser o sentido do medo, mas é que nós desconfiguramos, né, o verdadeiro significado e aí nós olhamos por outro lado. Mas como é É importante... realmente um alerta, né? Igual você trouxe, é Exato. bem um alerta mesmo, né?
Pã. Senão nós colocaríamos a nossa vida em risco a todo momento. Então essa é a função do medo. O instinto está aí, tanto em nós humanos, o próprio animal também sente medo, não é verdade? Sim. Então, o próprio estudo vai trazer o exemplo da avestruz, né, que é uma das maiores aves, mas que não consegue voar. Tem asas, mas não voa. E quando sente medo, o que ela faz? Enfia a cabeça na terra, né, se esconde no buraco, né? Então, como nós devemos dar importância, sim, para o medo, mas entender a importância dele, aprender a regular o tempo em que nós vamos ficar focados nele. É importante isso, nós não devemos ignorar o medo, porque o medo tem uma função extraordinária, mas ele nos convida a olhar dentro de nós e desvendar gradativamente, como você colocou, as nossas carências, os nossos medos, trabalhar a questão da confiança, não é? Mas o medo é tão grande que dá medo de você analisar a razão, né? Então, o medo é algo complicado. E através desse olhar, né, que você traz do avestruz, que ele esconde, né, a cabeça, é assim que nós fazemos também, né? Em muitas fases, né? E quando a gente traz esse medo, essa análise, né? Olhar pela razão, ter essa amplitude, né? Aumentar a nossa lente para que nós possamos ver o lado bom desse medo, vamos se dizer, né? É a mesma coisa quando nós olhamos as flores de um jardim. De repente, podemos olhar, você olha de uma maneira e eu olho de outra. Então, é dependendo mesmo dos olhos de quem admira aquilo, né? Então, quando eu volto para mim, eu tenho um olhar do meu medo. Quando você olha para mim, você tem um outro olhar, né? E assim a gente vai trabalhando, mas para procurar essas belezas, né, Léo? Procurar que quando você tem esse start do medo, a gente está trazendo o medo, emoção, não só um alerta de perigo de vida, de atravessar uma rua com um carro. Não é esse medo que a gente está trazendo aqui. A gente está trazendo mesmo. Também é um medo, né? Também, né? Mas a gente está trazendo um medo mais profundo, é um medo que dói a alma mesmo, é um medo que dói, que dói, que dói, que dói muito. Então, mas é você procurar também esse jardim. É um jardim, é difícil falar, é um jardim, mas você tem que olhar ele com amor, porque se você não olhar esse medo com amor, se você não acolher esse medo, se você não acalentar esse medo, ele é terrível. E o jardim só é belo pelos olhos de quem vê, né? Como você colocou. Tem gente que olha para um jardim ou olha para uma situação e não consegue entender nada, né? Justamente porque trabalha justamente no nível superficial. E muitas vezes nós preferimos trabalhar pelo superficial, porque nós imaginamos que não ver é não ter. Então, muitas vezes, o fato de eu não ver a situação perigosa, ou de eu não ver o que está acontecendo, eu oculto e aí eu não tenho. Como se nós nos livrássemos desse nosso lado de recusa, né? Nós fechamos o nosso olho, o nosso olhar para as coisas belas e também para os medos e achamos que está tudo certo. Mas, na verdade, esse medo continua existindo. Nós poderíamos dizer que são as sombras, né? As sombras continuam existindo, mesmo que nós ignoremos ela. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela vai aflorar, não é? Então é preciso aceitar essa diversidade de sensações, de medo, né? Que nos leva, muitas vezes, a não compreender a vida. Então é preciso olhar, porque muitas vezes nós temos medo de nós mesmos, e não só do mundo, né? Sim, sim, com certeza. Eu ia seguir uma linha de raciocínio, mas eu fui ler aqui a pergunta, o comentário, e eu acabei perdendo, mas eu lembrei agora. Na hora que você traz essa parte do medo, né, que nós não queremos ver, muitas vezes nós também não queremos que os outros saibam, né, que nós estamos passando por aquele momento. Então, é mais uma vez que você se fecha porque você não quer ser visto daquela maneira, né?
E as coisas ignoradas, né, quando a gente prefere esconder, não tratar delas, tentar colocar debaixo do tapete, elas vão gerando mais medo ainda, porque a gente não olha para ela, não olha pela razão, e aí a gente não consegue perceber. Então, muitas vezes é preciso admitir que o nosso comportamento ele está de uma forma incoerente, inconveniente da maneira como nós deveríamos ser. E o fato do medo, né, aí agora como alerta, como sendo esse sinal, é um momento de que nós precisamos mudar, talvez, a nossa postura. Tomar consciência tanto da nossa vida exterior e agora olhar para a vida interior. Olhar as coisas não mais apenas pelo impulso, né? Porque não é pelo instinto, porque a era do instinto foi a era animal. Nós já estamos numa era em que nós conseguimos olhar pela razão. E a razão vai nos chamar justamente a questão moral, desenvolvimento. Então o convite é que nós consigamos olhar para as situações com a razão. De fato, como Kardec fazia, analisando, vivenciando, vendo, examinando, descobrindo ali, muitas vezes, que os nossos desejos, que os nossos anseios, também é o anseio do outro, também é o desejo do outro. Então, às vezes, as faltas que eu tenho, o outro também tem, porque o humano erra, nós erramos. Aliás, ainda bem que nós erramos. E aí, quando nós paramos para entender que erramos, eu posso olhar para o outro e entender que não existe melhor ou pior. Existem situações diferentes, não é verdade? E aí eu não me faço de Sim, vítima, né? sim. E cada um com seu medo, né? Sempre um vai ter mais. O medo de um vai ser maior do que o medo do outro. O convite eu acho que é bem esse, né? De olharmos. É difícil, né? Não é fácil, não. Mas o entendimento da vida nos chama a olharmos pela razão. E pela razão é eu colocar à frente, não é fácil, não. É eu sair da situação, como se fosse uma terceira pessoa, e aí julgar isso. Está correto? Não está correto? Porque você vai saber disso que eu estou falando, e nós trabalhamos isso em alguns atendimentos, síndromes, pânicos, né? Síndromes, vamos dizer assim, sensações de pessoas que vieram ao atendimento por uma forma. E com a pandemia, elas esqueceram todos os traumas, todos os medos, tudo que elas tinham lá atrás. E a pandemia ganhou presença, porque acenderam a lanterninha, né? Então, é preciso olhar muito mais a fundo, porque agora é a pandemia, mas antes era outra coisa. Então, se descobrir, entender, parar de colocar o medo como um escudo e trabalharmos com a razão. Porque não é o medo o problema, muitas vezes, e sim o que está atrás de nós. E é justamente por esconder, por colocar volume nesse medo, evitando que essas sensações venham ao nosso consciente, ao nosso pensamento, que nós vamos cair muitas vezes nas síndromes, nos transtornos que a gente vê diariamente, né? Sim. E quando a gente começa a trabalhar a parte da razão, esse medo ele ameniza, né? Porque da maneira que você trouxe, por exemplo, no caso que agora a lanterna está acesa para a pandemia, né? Eu digo que nem é a lanterna que está acesa, eu acho que acenderam um siribi mesmo, entendeu? Quilômetro, então é um siribi aceso, que não, nossa, você perde até o, não tem mais nenhum lado para você olhar, só foca nisso da pandemia. Realmente esquecemos de outros traumas que nós temos e que nós poderíamos estar trabalhando, e por estarmos presos só nesse momento que estamos vivendo, ainda estamos atrapalhando os traumas passados, né? Porque eles Com certeza. começam a aumentar. Você Eles ficam poderia estar escondidos. trabalhando. Sim, 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 sim. Porque aí você deixa de focar no seu orgulho porque você focou na pandemia, que é o medo. Você deixa de focar, enfim, no teu autocontrole, porque você, apesar que medo não tem nem autocontrole, né? Mas vamos lá. Você deixa de focar no que tá lá bem, igual você falou, embaixo do tapete mesmo, porque o siribi tá na pandemia, né? E sabe, e olhando por esse lado, nós temos desenvolvimentos
de entendimento da razão, vamos trazer assim. Então, conforme a gente avança um pouco pela razão, a gente começa a olhar determinadas situações com um olho mais tranquilo, entendendo que faz parte do dia a dia, né? Mas lembremos que sempre tem gente à frente e gente atrás. E tudo parte da linha de conhecimento da própria fé, né, de entender mesmo uma força muito maior que nos governa, que nós não entendemos quando às vezes a gente olha o medo do outro, a gente fica sem entender esse medo. Porque como a gente já adquiriu esse conhecimento daquela situação, né, daquela Ah, caixinha, sim. a gente fala assim, mas como assim, né, o medo disso? É incompreensível muitas vezes. E a gente esquece que as pessoas passam, inclusive, a ter medo do próprio medo. Antes de sentir medo, a pessoa já tem medo, né, de que aquilo se repita e que volte, que ela não consiga. Então é tão complicado e requer tanta atenção olhar para isso, porque senão vai se agravando cada vez mais e é colocado em xeque, inclusive, né, a questão dos nossos valores pessoais. Quando a gente olha o outro, a gente fala, mas ele não tem medo, ele trata a situação assim e eu não. Aí eu começo a me inferiorizar. Então é preciso ter esse cuidado também. E nós temos aqui nós podemos falar um pouquinho disso em relação pela maneira como nós olhamos o fator morte, né? Aqui em casa, olhando de novo para as nossas filhas, o entendimento de uma e da outra, quando a gente fala de morte, a menor trata a morte como se fosse chupar uma bala, né? Abriu lá, a outra talvez tenha um pouco receio. E o medo também, olhando por esse lado da morte, a morte nos convida a isso, porque é algo que nós sabemos que vai acontecer. É algo que nós já nascemos com esse destino, né? Sabendo que não é o fim, mas que nós vamos deixar sim, né, o nosso corpo material, e mesmo assim nós temos medo, trazemos o medo, né? Então a gente não tem Porque quando controle do você vai... medo. Não. Eu, por exemplo, eu tinha um medo danado de abrir o livro dos espíritos e ler a parte da morte. Falava, não, eu sofro com a tal da morte, mas eu não abro lá para ler. Um dia eu resolvi abrir e li. Nossa, que alívio, né? Meu Deus, que alívio. Poderia ter aberto muito antes, entendeu? Então é você ir procurar a resposta mesmo, não é você ficar ali naquilo que você acredita, naquilo que você cria. É você ir atrás, é você correr mesmo atrás daquilo, porque a gente só está, na verdade, como que eu posso te falar? Adiando o sofrimento, né? Você poderia estar sofrendo mesmo, mas você, desculpa, prolongando. Então você continua prolongando o seu medo, sendo que ele poderia ser cessado ali, né? Com a razão, com um livro, com uma conversa com alguém, né? Mas você continua indo ele para levando ele para frente. E aí eu acho que entra a fé, né, Léo? Porque a fé, ela é a entrega, né? Eu acho que nada melhor do que dizer a entrega, porque é o você se entregar ali mesmo na hora de você voltar para si, você olhar para si, é você ver a divindade dentro de si, né? É saber que você faz parte disso tudo. E eu estava pensando, quando você falava aqui, eu estava pensando que no livro ele fala banquete, não é banquete espiritual, ele fala banquete. Fala banquete alguma coisa, eu não lembro também. Banquete, muitas vezes a De gente. luz, não é? Banquete da vida, né? Muitas vezes a Da vida nos vida? fornece um banquete de oportunidades e nós deixamos passar despercebido. E quando eu li banquete, eu lembrei de um grande amigo que fala muito banquete espiritual. E quando eu ouço Ah, isso, ele me tem. enche o coração. E ele acabou de entrar. Eu ia falar agora e o Francisco entrou. Um grande abraço, meu amigo. Ele fala para nós toda quinta, né? Um banquete espiritual. E a vida nos coloca isso. Estimular a fé realmente é aproveitar esses banquetes que a vida tem nos colocado, mas o próprio medo evita que a gente consiga enxergar isso. Então tem tantas oportunidades na nossa vida, no nosso caminhar, nos nossos olhos, e nós desviamos e nós não encontramos as benesses que a vida tem nos oferecido, né? Sim, o Kleber coloca aí que eu ainda tenho medo de ler Ismael, né?
E ele morre de medo do Filomeno de Miranda, né? Quando ele vai ler Filomeno, ele já começa a querer ir para outro lado. E eu acho que Kleber, ele tem medo do Filomeno, do Emmanuel. O Kleber é. Eu vou aqui no comentário da Alice, né? Será que somos espíritas mesmo? Estamos querendo encarar a doutrina com os ensinamentos que ela quer nos dar? Porque é tão esclarecedora, né? A doutrina nos traz esses conhecimentos que nos colocam uma base bem mais tranquila, né? A Adri colocou o banquete da vida. O banquete da vida. E nós vamos vivendo sem perceber tudo isso, e nós vamos querendo nos esconder, como nós já falamos, esconder nossos erros, e começa de forma muito pequena, né, muito despercebida, e gradativamente vai se agravando. Então, nosso medo nunca começa num volume grandioso, sempre é muito pequeno, em pequenas atitudes que nós não damos atenção, e aí ele vai tomando uma proporção muito grande. E aí a gente pensa, poxa, mas qual é o gatilho para isso? Quais são essas atitudes diárias que nós não percebemos que transforma num grande medo, né? E aí nós vamos pensar, são os tabus, as superstições, os mitos, os conceitos, os preconceitos que nós temos, tanto em relação à sociedade, em relação à própria religiosidade, em costumes da própria higiene, questão alimentar. Então a gente precisa analisar todo o contexto que nós estamos envolvidos, porque isso vai criando matrizes dentro de nós, e isso vai se acumulando, e como nós falamos semana passada, eu acho, da ilusão, né? Então nós não percebemos o que é ilusão, o que não é. Nós vamos transformando tudo isso. E mais uma vez, quando tudo isso começa? Na infância. Na infância. Alguém já ouviu falar em homem do saco, bicho papão, saci pererê? São nossos pais, nossos avós colocando medo em nós. Porque eles também viveram esse cenário, muitas vezes autoritário, né? E por medo de errar, repetem a mesma educação. Educação muitas vezes dura. E nós também tropeçamos, né? Só que nós esquecemos que nós vamos criando nas crianças a necessidade de agradar a todos, de fazer aquilo que os outros esperam que é correto, sem olhar pela razão, de novo. E aí as crianças crescem inseguras, querendo sempre ter a aprovação do outro, né? Sempre tentando fazer a coisa correta para os outros. E aí a nossa razão vai embora de novo. Percebe que nós somos criados no medo. A nossa cultura é baseada no medo. Como nós colocamos lá no início, os próprios jornais, né, os noticiários, só traz desgraça, só traz catástrofe. Nós vivemos esse medo. Por que será que um jornal que trouxesse só notícias boas, ele quebra? Porque nós vivemos em busca da tragédia. A própria religião, lá atrás, nos traz o ensinamento pelo medo. É a crença do pecado original, Adão e Eva, não é? É a crença, é o dilúvio, é o céu, é o inferno. Então nós vivemos, nós crescemos e nos desenvolvemos séculos a séculos, nós não estamos falando só dessa vida, séculos a séculos, nessas crenças do medo. E depois nós queremos não ter medo, né? Não tem como, Léo, não tem solução. Tem hora que eu fico pensando, sabe, lendo o capítulo, tá, a gente vai trabalhar com a razão, quando vier o medo, a gente é uma emoção. Então o medo vem, aí a gente tem que controlar o nosso comportamento em relação ao medo, porque é o comportamento que nos leva ao pânico, certo? Então Certo. você tem que ficar um tempo só, igual a gente falou, foca aquele pouquinho, opa, o que que é? É o medo do quê, né? O que ele está querendo me mostrar? Mas aí aquele medo vem, baralha tudo, você já vira um
um redemoinho e você não consegue sair dele. E é assim, igual você traz da criança, da infância, do adolescente também, não é? Virou adolescente, aqui em casa tá assim. Tem um medo de virar adolescente que é como se fosse entrar numa fase, não sei, né? De, nossa, que é só tristeza, que é só dores, né? Então já vem nessa fase também. A gente fala tanto de medo e nós passamos a ficar com medo. Eu espero que depois de hoje vocês passem a ter menos medo, viu, Márcio? Senão tá errado a coisa aí, viu? E aí você vai pensando nisso, você vai trazendo, tá, e agora eu vou trabalhar ele com a razão. Agora, e é devagarzinho, né? Conforme você aceita olhar para dentro de si, conforme você aceita a voltar para si, encontrando essa divindade mesmo que existe, como eu disse, devagarzinho vai passando, vai melhorando. Outros medos vêm, lógico, que tudo a gente é criado no medo, mas você consegue trazer essa reflexão. Você traz para a consciência, né, Léo? O que você menos quer é trazer para a consciência. Você quer deixar tudo lá guardadinho para você fingir que nada tem. Mas na hora que você traz e você consegue trabalhar devagarzinho ele pela razão, todo dia caindo e levantando, é uma libertação, sabe? É um alívio. Outros medos virão. Mas igual a gente disse, né? Ah, mas o fulano ainda tem medo disso? A gente tem que respeitar muito e as pessoas não respeitam o medo do outro, sabe? Muitos ainda tiram sarro, sabe que o outro tem medo e ainda quer espetar, né? Ah, mas você, sei lá, mas você manda na escola, mas, né? Então é complicado. Eu acho que essa parte do medo é algo que a gente tem que respeitar muito no outro e a maior parte das vezes nós não respeitamos quando nós já passamos por ele. Mas quando estamos nele é bem difícil, né? E a Fernandinha coloca aqui que em algumas situações o medo nos chama para a razão e para o discernimento. Do contrário, só desequilíbrio. Só Fernandinha, desequilíbrio. eu diria que o medo em todas as situações nos chama a olhar pela razão. Mas nós não temos coragem de olhar pela razão, olhando para o nosso ponto, né? E aí a Patrícia colocou, né, respeitar a evolução de cada ser. Isso é muito importante também, porque cada um de nós está em um ponto. Mas o grande ponto em que eu queria dizer é que o medo, muitas vezes, ele traz origem vidas anteriores, vidas passadas. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós somos a soma de tudo aquilo que nós vivemos em vidas anteriores. Mas onde tudo se interliga é justamente na nossa consciência comprometida. Porque se nós tivéssemos já esse desenvolvimento, a consciência de fato comprometida com o nosso ser espiritual, nós saberíamos que não precisaria ter medo. Nós confiaríamos num plano maior. Nós saberíamos o que é o bem e o que é o mal. Mas é justamente aí que nós precisamos trabalhar. Justamente nessa mente corrompida que nós temos pela questão moral, pelo entendimento ainda leviano que nós trazemos. Então o medo nos chama a olhar pela razão, como a Fernandinha colocou. Mas como ainda estamos numa condição pouco evoluídos, nós não conseguimos olhar. E é justamente nesse ponto entre as vidas anteriores e a vida atual que a nossa mente corrompida não consegue discernir o certo do errado. Porque quanto menor o nosso medo, menor vai ser o perigo para nós. Porque como você colocou, acho que no começo, o medo é sempre a lente de aumento, que vai aumentar uma situação que talvez nem é, não é? Mas nós olhamos assim. E aí então o espiritismo entra justamente para destruir esse medo. Que a doutrina, ela nos abre, ela nos esclarece, ela nos mostra a fé, nos mostra de fato tudo aquilo que está interligado.
né? Então aí nós vamos encontrar liberdade de poder ousar onde antes nós tínhamos medo. Quando nós começamos a entender a doutrina na essência, o significado e todo o ensinamento do Cristo, nós vamos aprender que nós podemos e devemos ousar justamente onde o nosso medo está. Porque por vezes, onde está o nosso medo, está o nosso maior tesouro também, né? Sim, e quando você traz a mente corrompida, né? Perdi, fui ler a Fernandinha, tô mal hoje, hein? Perdi o raciocínio da mente corrompida, agora já foi. Mas era algo que tinha tudo a ver aí. Você vai ler as perguntas? A Alice diz, né, se tudo isso, a relação do medo, não está ligado com o nosso grau de evolução. Sim, porque quanto mais evoluídos, ou melhor, quanto mais esclarecidos, né, porque nós poderíamos pensar num progresso intelectual e moral, né, ambos progressos. Mas quanto mais esclarecidos, quanto mais compreendidos do assunto, mais nós entendemos que quando tem um obstáculo, se eu não consigo entender esse ponto, esse obstáculo, eu dou a volta. E eu vou olhar o outro lado. E vou olhar o outro lado. E vou olhar o outro lado. Então, por vezes, vamos voltar lá em Pestalozzi. Como Pestalozzi nos convida à reflexão, ao conhecimento. Que a gente vá até a situação. Eu não pego um livro e vou ler. Não, vamos experimentar. Deu medo? Por quê? Quais são as sensações? O que de fato me traz esse medo? Quais são as barreiras que dificultam tudo isso? Então, quando nós paramos e vamos ao encontro daquilo que por vezes nos dificulta o caminhar e o avançar, fica mais fácil entender. Não é fácil, de fato não é. Nós temos medos que nos impedem de avançar. E aí, quando a gente avança, a gente entende que, olhando para trás, não precisaria ter medo. Léo, cortou. Então, quando a gente olha para trás e a gente vê um medo, eu tinha um medo muito grande. E aí eu consigo ultrapassar esse medo. Todos nós já ultrapassamos o medo que seja. O medo de andar, que seja. Quando eu olho para trás, eu falo, mas eu tinha medo de andar. Esse medo, ele tem que servir de base para um novo despertar. Eu tinha medo e hoje eu vi que nada me aconteceu. Então eu vou estudar meu próximo medo, porque a hora que eu entendê-lo, eu não preciso mais ter medo. E aí eu vou progredindo, eu vou avançando, eu vou caminhando. E eu acho que aí é a nossa base da evolução. Quanto mais evoluído, mais esclarecido eu sou, menos medo eu tenho. Então nós trazemos muito medo ainda, porque está ligado ao nosso grau de evolução, né? E aí, quando você traz a mente corrompida, que eu perdi o raciocínio, como ela já ela tá tão corrompida, você não vai atrás dessa resposta. Você não vai atrás dessa razão para você perder o medo. E quando você vai e você descobre a razão e você perde esse medo, quando outra pessoa está passando pela mesma coisa, você quer tanto ajudar ela que você se sente assim: será que eu falo para ela? Será que eu não falo? Porque será que é real? Será que não é? Você se sente na mente corrompida das crenças, você não se sente à vontade para falar aquilo para a pessoa. É um desabrochar mesmo. É a casca da borboleta e as asas saindo, né, Kleber? E de repente, pum, a borboleta sai. Então, é mais ou menos por aí. Mas quando essa borboleta sai, você começa a buscar as razões e as respostas, e você começa a ter essa segurança nessas respostas, como é gostoso você levar isso para as pessoas, para que elas também possam, sabe, Léo, sair desse medo, sair desse momento que a gente se tortura a todo instante. Ó, e a Fernandinha coloca, e quem não tem medo? Quem é desprovido do medo? O Léo, É uma Fernandinho, ele vai pessoa falar. desequilibrada? É uma pergunta, é para você. Pra Quem mim, não tem Fer, medo é uma pessoa eu tenho. desequilibrada? Olha, Fer, eu tenho muito medo. Aqui a minha razão é o Léo, tá? Eu chego apavorada, falo um negócio, de repente ele começa a falar comigo, ele vai falando, vai entrando na razão, vai trazendo, pega a doutrina, eu falo.
Eu só penso assim, meu Deus, que sofrimento à toa. E vem o Léo com as razões dele. Eu não acho que é isso não, mas enfim, tudo bem. Eu acho, É, você me ajuda bem, ué. eu acho que assim, a Karine resume tudo isso, né? O conhecimento, ele elimina um pouco parcial o nosso medo. Porque a ausência do medo, né, estar desprovido do medo, eu acho que é muito difícil, né? Nós não temos medo de nada. Então, o conhecimento, de fato, ele elimina grande parte, grande proporção do medo. Mas para que esse medo seja perdido, é preciso ter vontade de ir atrás, de entender, de olhar, de deixar viver, inclusive, as sensações que nos dão medo. Ah, eu tenho medo de atravessar a rua. Tá bom, vou lá entender qual é o processo de atravessar a rua. Muito mais do que isso. Se eu não atravessar a rua, eu estou impossibilitado de me locomover. Então, poxa, eu preciso aprender isso, eu preciso ultrapassar esse medo. Como que eu faço? Analisando, experimentando. Põe um pezinho, volta o pezinho, põe dois pezinhos, volta dois pezinhos, atravesso correndo, depois eu entendo que é devagar. O processo é esse, eu acho que para tudo. E não é perder o medo de tudo, é perder o medo de situações, porque aí eu vou olhando situação por situação e eu vou trabalhando. Há um ano e meio atrás, eu acho, o meu maior pavor era poder falar. Eu estou aqui falando sem parar, um ano e meio sem parar. Por quê? Eu paro, eu olho e falo, bom, o que tem de problema nisso? Qual é a barreira que me dificulta? Vamos do outro lado, vamos olhar. E aí a gente aprende a ultrapassar tudo isso, né? Então, é bem isso. Aqui você tinha falado, a Fernandinha coloca, né? Que tem que se atentar para a gente não omitir. Realmente é complicada a nossa situação. A gente vai se omitindo e às vezes a gente não deixa chegar ao outro, porque a gente não quer mostrar nossas fraquezas. Não, tenho medo, vamos achar uma maneira de fazer o outro entender que não precisa também. Como que eu passo esse medo? Não é? Então é bem isso, né? Agora não pode ser louco, eu tenho medo e falo pro outro ir. Aí não dá certo, né? Eu chego para pular de bungee jump e falar, bom, eu não tenho coragem, pula, que tá tudo tranquilo, né? É uma loucura, não é? Porque né? Então assim, eu não posso fazer isso, né? Então omitir é uma coisa, né? Então não é verdade? Ó, quem não tem medo é muito evoluído, realmente. Quem não tem medo é muito evoluído. Creio eu, né, quando... E aí, aqui, né, ó, quem não tem medo é muito evoluído. E aí nós poderíamos trazer alguns ensinamentos evangélicos, inclusive. O evangelho vem cheio de ensinamentos. Um deles é a própria parábola do tesouro perdido, escondido, né? Os três receberam tesouro. Dois conseguiram pegar aquele tesouro e multiplicar. Outro preferiu esconder o tesouro com medo de perder. E assim muitas vezes somos nós. As oportunidades, o banquete da vida nos dá uma moeda e fala o que podemos esperar dessa moeda, o que você vai fazer, o que você vai desenvolver. E o que nós fazemos? Escondemos as nossas virtudes com medo de perder, sem entender que isso já é nosso, natural nosso. Então, e aí paramos para pensar, quem não tem medo? E aí vamos trazendo dentro do evangelho. O próprio Pedro, quando Jesus estende a mão, ele começa a caminhar. Quando ele olha, ele sente a fraqueza dele, ele não confia e cai, afunda. Homem de pouca fé. Não é isso que ele fala? O próprio Pedro mesmo vai fazer o quê? Vai trair, vai entregar Jesus, vai mentir Jesus, né? Vai omitir Jesus, não é isso? Ele vai negar, por quê? Porque ele tinha medo. Então ele vai lá e nega Jesus. Na sequência, Judas também entrega Jesus, vende Jesus, por medo. Pilatos também, no momento em que ele tinha que decidir, por medo, ele entrega a vida do Cristo. E aí eu falo isso porque nesse comentário, quem não tem medo é muito evoluído. O Cristo, sabendo de tudo isso, de tudo que estava armado para ele não tem medo da situação. Ele aceita, ele entrega. Por quê? Porque ele tinha conhecimento que o que ele passaria ali seria o maior ensinamento que ele poderia nos deixar. Então a gente vê Pedro falhando, Judas falhando, Pilatos falhando,
tantos outros falhando por medo. E o Cristo se entrega a própria vida, justamente pela confiança, pela clareza que ele tinha de que aquilo era o certo a ser feito. Então, quem não tem medo é muito evoluído de fato. E acho que aqui nós estamos falando do Cristo, né? Aí, ó. Boa noite, meus amigos, boa noite. Eu acho que eu cheguei na explanação final aqui, né? Trazendo um pouco o que o Cristo significa dentro do medo. Porque se nós, tudo bem que ele está num patamar muito acima, mas que ele sirva de fato como nosso modelo, porque ele sabia tudo que ele ia passar. E ele não teve medo, porque ele tinha conhecimento, ele tinha desenvoltura, ele tinha uma evolução muito acima da nossa. Mas nós estamos nessa jornada de evolução. Cristo, modelo e guia da humanidade. Tá? Então, eu encerro a minha fala aqui. Resumindo, vamos trabalhar os nossos medos todos os dias para que possamos ver as nossas virtudes que estão escondidas atrás deles, né? E quando nós olhamos para a própria questão da saúde mental, saindo um pouco da questão evangélica de novo e entrando nessa questão da saúde mental, nós estamos acostumados a olhar a saúde mental muito como um problema psíquico e não espiritual também. Então, a doutrina vem falar religião, ciência e filosofia, necessidade de estar tudo junto. E quando a ciência aceitar unir a questão espiritual, nós vamos ter um ganho muito significativo, beneficiando justamente enquanto o espírito está na carne. A gente vê muito isso, né? Esse equilíbrio, como é importante, como traz uma tranquilidade na questão carnal, quando nós medimos ali, equilibramos a questão psíquica e a questão espiritual. Porque se nós olharmos só pela questão psíquica, a gente não chega em lugar nenhum. E talvez só pela espiritual nós ainda precisamos ter a questão psíquica, né? Então, tem que ter essa mescla, tem que ter essa balança, tem que ter esse equilíbrio. E a vida é essa, né? A Terra é um mundo de provas e expiações, mas não só. Que saibamos viver entre os trancos e barrancos, mas aceitando os nossos medos e enfrentando, né? E aceitando ter novos pensamentos todos os dias, em todos os instantes, né? Desprendendo. Todos os dias, desprendendo. Desprendendo. Exatamente isso. Inclusive do medo, não é? Sim. Bom, um grande beijo a todos que nos acompanharam aqui, todos os amigos que estiveram junto de nós. Que nessa semana possamos trabalhar, diminuir o nosso medo, porque aniquilar o medo não vai ser fácil, né? Mas o Espiritismo vem para isso, para tirar o véu das coisas, para tirar o véu daquilo que nos amedronta e trazer a verdade, não é? Então, que saibamos aproveitar os ensinamentos que a doutrina tem a nos dar, que saibamos aproveitar os ensinamentos que Jesus veio nos dar, e que possamos avançar, possamos evoluir. É isso que o nosso progresso chama, nos pede, para que olhemos para as coisas pela razão. Um grande beijo a todos. E sempre juntos, né? Sempre juntos, né? Caminhando sempre juntos, que a gente chega lá, né? Um grande beijo, mandar um beijo especial para minha mãe também, a todos os amigos que estão junto de nós. É tão gostoso segunda-feira, todos os amigos juntos aqui. Tem pessoas aqui de perto, tem pessoas aqui da cidade, de longe da cidade, de outros estados. É uma delícia, muito, muito. Tem gente de fora do Brasil que eu já vi ali também, que está escondidinho ali, que eu já vi também. Todos muito bem-vindos, viu? Sintam todos abraçados, todos beijados. Tenhamos uma semana de muita paz e muita luz. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Um beijão. E segunda-feira que vem, se Deus quiser, vamos para mais uma reflexão das dores da alma, né? E Seguimos seja juntos, menos então. dolorida.
Ah, mas vamos trabalhar bastante o medo essa semana, hein? Todo mundo junto na mesma vibração. Sem medo da próxima semana, né? É isso. Sem medo. Um beijo, Um fiquem com Deus. beijão. Tchau.